tudo bem? Eu sou a professora Ana Maia, da equipe de Ciências do Colégio Ágape. E o colégio preparou uma série de videoaulas para lhe auxiliar nas atividades escolares domiciliares. E para essa primeira videoaula, nós temos uma revisão do capítulo 3, Ecossistemas Terrestres, para a nossa AB. O que essas imagens têm em comum? Você olhando, analisando, refletindo, o que é que você vê em comum dentro dessas imagens? Bom, a gente pode observar que existe uma harmonia entre o ambiente e os seres vivos. Ou seja, todos os aspectos que são não vivos, os termos abióticos, como a gente costuma mencionar, com os seres vivos que tem, eles estão vivendo em harmonia. Isso daí é uma relação de ecossistema, que é o nosso objeto de estudo desse capítulo. Para a gente estudar os ecossistemas, a gente precisa entender o grupo de seres vivos. Todos os seres vivos vão ser estudados e eles foram então divididos em 5 grupos diferentes: Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae. E como é que foi feita essa divisão? Esses grupos eles foram divididos observando as semelhanças no corpo, ou seja, a anatomia dos seres, o que eles apresentavam em comum, o que eles apresentavam de diferente, as formas do seu desenvolvimento, a forma do seu comportamento, como é que eles se relacionam com o ambiente e o seu modo de reprodução. Ou seja, essa reprodução ela acontece de forma assexuada, acontece de forma sexuada, o desenvolvimento durante a reprodução ele é direto ou ele é indireto, ele acontece dentro do corpo da fêmea ou fora do corpo da fêmea. Então, tudo isso foi levado em consideração para haver, então, essa classificação dentro desses 5 grupos. Essa classificação denominamos de classificação taxonômica e ela foi feita baseada então nestes princípios que a gente acabou de falar. Dentro dessa classificação, a gente vai encontrar então os reinos. Dentro de um reino, a gente vai encontrar divisões menores chamadas de filos. Dentro de um filo, a gente vai encontrar divisões menores, que são as classes. Dentro da classe, uma divisão menor chamada ordem. Dentro da ordem, família. Dentro da família, o gênero. E dentro do gênero, nós encontramos as espécies. Aqui dentro desse quadro, nós encontramos exatamente um exemplo dessa explicação. A gente tem aqui um cachorrinho, um gatinho, um macaquinho e um bebê. Qual é a classificação destes seres vivos? Dentro da classificação do reino, eles estão no mesmo reino. Tanto o cão, o gato, o chimpanzé, o homem, todos eles são animais. Dentro do filo, também encontramos todos no mesmo local. Cordado, cordado, cordado e cordado. Já dentro da classe, eles também vão encontrar-se dentro da mesma classe. Mamíferos, todos eles. Agora, quando se passa para a ordem, que foi afunilando mais essa divisão aqui, essa classificação, a gente vai encontrar o cão e o gato dentro da ordem dos carnívoros e o chimpanzé e o homem dentro da ordem dos primatas. Quando a gente passa para a ordem da família, a gente vai encontrar divisões também. Vamos ter o cão na Canidae, o gatinho na Felidae e o primata e o homem dentro da Hominidae. Agora, quando chega no gênero, afunilou muito, ou seja, cada um vai apresentar um gênero diferente. A gente vai ter o cão no Canis, o gato no Felis, chimpanzé Pan e homem no homem. E a espécie? A espécie também, cada um vai ter uma espécie diferente, vai estar classificado dentro de uma espécie diferente deles. E é exatamente sobre essa espécie que nós iremos falar agora. O que é que vai, então, caracterizar um ser vivo estar dentro de uma espécie, ser classificado dentro daquela espécie? Para os cientistas, as espécies elas vão ter uma característica, eles têm que gerar descendentes férteis. Ou seja, como é que eu classifico, como é que eu sei que aquele cachorro é de uma espécie, o gato não é da mesma espécie que o cão, o tigre siberiano que nós vemos aqui nessa imagem, ele também não é da mesma espécie que um gato. Então, eles estão dentro da mesma família, mas eles não são da mesma espécie. Como é que a gente sabe disso?
Porque dentro da natureza, eles são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Ou seja, o macho com a fêmea, ao cruzarem na natureza, vão gerar filhotes. E os seus filhotes, ao crescer, também gerarão outros filhotes que também serão férteis. Essas espécies, esses animais, eles costumam ter nomes científicos. Alguns a gente acha até um pouco estranho, né, de se ouvir e tudo. Mas como é que foi feita essa nomenclatura e por que dessa nomenclatura? O porquê é o mais importante. Isso é uma linguagem universal, isso é uma linguagem dos cientistas. Por quê? Lá no futuro, ou pode ser agora mesmo, quando vocês estiverem escrevendo seus artigos científicos e vocês quiserem dar um nome, especificar um ser vivo, e essa especificação ela ser compreendida em qualquer língua do nosso planeta, ela deverá utilizar o nome científico, chamado também de nomenclatura de Linneu. Por quê? Porque ele foi feito pelo biólogo sueco Carl Linnaeus em 1758 e até hoje é utilizado. O nome científico ele é feito através da combinação de duas palavras. A primeira palavra ela vai indicar o gênero e deverá sempre ser escrita com letra maiúscula. E a segunda, ela vai se referir à espécie. Então, nosso cachorrinho que a gente tem em casa, o nome científico dele é o quê? Canis familiaris. Uma observação. Essa nomenclatura, ela deverá ser escrita em itálico. Professora, mas como é que eu vou escrever em itálico no meu caderno? Eu não sei, eu só escrevo de letra bastão, não consigo escrever a letra itálico. Muito simples. Você vai utilizar sempre um sublinhado em cima desse nome. E dessa forma, a forma de escrever estará correta. Outros exemplos, então, de nomes que a gente vai ter vai ser para o boi. O boi é chamado de Bos taurus e o nosso famoso mosquito da dengue, né, gente? Vamos ter cuidado aí nesse período, tá? O Aedes aegypti, o nome científico desse mosquitinho aí. Tomar cuidado com os locais que podem ser seus criadouros, tá certo? Tá limpando o seu quintal todos os dias, tá? Local dentro de casa também. Não manter a água limpa nem suja parada, porque pode ser um foco para o mosquito da dengue, né? E a gente tem que acabar com essa doença. E então, vamos para a classificação dos reinos, os 5 reinos que a gente já viu aqui. Então, pessoal, nós vamos iniciar então o estudo desses reinos a partir do reino Monera. O reino Monera, ele é representado pelas bactérias. Quais são as características dessas bactérias? Eles são seres unicelulares e procariontes. Vamos relembrar o que cada um é? Unicelular significa, então, que ele é formado por uma única célula, ou seja, aqui eu tenho uma bactéria formada por uma única célula, ou seja, o corpo inteiro dela é a própria célula. Aqui também eu tenho uma célula só, que é uma bactéria, e aqui eu também tenho uma célula só, uma bactéria. Procarionte, sem núcleo organizado. Vamos fazer uma captura aqui, ó. Tenho 2 células aqui. Essa primeira célula aqui, a gente vai desenhar, ó, um núcleo dentro dela, tá certo? Dentro desse núcleo, o que a gente vai encontrar? O DNA e outras organelas, certo? Ou seja, o núcleo, ele vai estar separando determinadas organelas, determinadas estruturas celulares do restante da célula, como o DNA. Na célula procarionte, eu não vou ter esse núcleo separado. O que é que eu vou ter? Vou ter o DNA, continuo tendo. Só que ele vai estar, ó, espalhado pelo meio da célula, certo? Eu posso encontrar ele em qualquer lugar. Não vai estar igual na célula eucarionte e a célula procarionte, certo? Então, eucarionte tem um núcleo organizado. Procarionte não possui núcleo organizado. O nosso segundo reino é o dos protistas. Quem são os representantes dos protistas? São os protozoários, esses animaizinhos aqui, ó. E algumas algas também, certo? Os seres unicelulares ou pluricelulares, os unicelulares uni, de uma única célula, e pluri, que pode ser chamado também de multi, 2 ou mais células. O exemplo de seres unicelulares são os nossos protozoários, tá certo? Então, tá aqui, ó. Os protozoários são os representantes unicelulares do grupo dos protistas.
E os pluricelulares são as algas. A maioria deles são aquáticos, ou seja, vivem em ambientes com água. O terceiro grupo é o reino dos fungos, caracterizado por quem? Quem são os exemplos? São os nossos fungos, tá certo? Os cogumelos, né? Esses seres, eles podem ser tanto unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, quanto também pode ser pluricelulares, formados por duas ou mais células. Uma característica, um termo novo aqui pra gente, heterotróficos. Hetero significa diferente. O que é isso? Lembra lá dos seres vivos, lá das plantas e dos animais? As plantas são autotróficas. Auto significa que eu faço sozinha. Então, elas fazem sozinha o quê? A fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Os seres heterótrofos, eles não fazem o seu próprio alimento. Ou seja, eles precisam buscar. Então, como é que significa isso? Por exemplo, às vezes a gente deixa alguns alimentos dentro da despensa, esquecidos lá no cantinho, e depois quando a gente vai lembrar deles, tem um pedaço de pão, o que aconteceu com esse alimento ou com uma fruta? Ele está cheio de bolores, né? Cheio de pedaços verdes. Aquilo ali são representantes do reino fungi, são bolores, são fungos. E eles estão fazendo o quê? Decompondo aquela matéria orgânica, ou seja, os fungos, eles têm um importante papel biológico, tá certo? De controle dentro do nosso planeta, porque eles vão ajudar exatamente a decompor essa matéria orgânica. Alguns são causadores de doenças, certo? Outros são comestíveis, que nem os champignons, e outros são decompositores. Agora a gente vai para o reino Plantae, é um reino grande, muito grande. O reino Plantae, ele vai ter duas características principais, certo? Eles são seres autotróficos, como a gente já conversou, que ele faz sozinho o quê? Seu próprio alimento através do processo da fotossíntese, né? Ele vai capturar aqui através das raízes a água e os sais minerais, e o sol aqui ele vai capturar os raios solares, e através dessa energia dos raios solares ele vai conseguir produzir seu próprio alimento, e utilizando também o gás carbônico e nos devolvendo o gás oxigênio. E também são seres pluricelulares, ou seja, formados por várias células. Dentro do reino das plantas, nós vamos encontrar, então, mais divisões, tá certo? Quais são as divisões que a gente vai encontrar? Pteridófitas, briófitas, gimnosperma e angiosperma. Vamos entender cada característica de cada uma. As pteridófitas e as briófitas são as mais antigas, elas estão no nosso planeta desde a sua origem. As pteridófitas, elas são representadas pelos musgos, certo? Musgos são essas aqui, ó, esses pontinhos verdes aqui subindo por essa parede. São essas plantinhas bem pequenininhas, que não apresentam, então, vasos condutores, justamente por serem pequenas, né? Então, por ela ter um porte pequeno, ela não precisa ser vaso condutor. Mas você lembra o que é um vaso condutor? O vaso condutor é como se fosse uma veia da planta. Então, o que ela vai pegar? O vaso condutor vai pegar as raízes, vai começar lá nas raízes e ela vai conduzir até as folhas sais minerais e água que foram recolhidos por ela, absorvidos através das raízes, tá certo? Para quê? Para fazer o processo da fotossíntese. Como elas são pequenininhas, elas não precisam ter esse canal, esse condutor, tá certo? Por quê? Porque tudo vai acontecer ali, no mesmo local. Geralmente eles vão ocupar ambientes úmidos, então principalmente nessa época que a gente está tendo chuvas na cidade, você pode observar que as paredes elas vão começar a ter essas plantinhas em caules de árvores, tá certo? Ou no quintal da nossa casa, onde tem um acúmulozinho de água, sempre vai ter esses musgos. E as briófitas? Bem, as briófitas são plantas que já vão apresentar os vasos condutores. Por quê? Porque elas podem ser pequenas, mas elas podem também ser de médio porte. Por exemplo, a samambaia que a gente está mostrando aqui, ó, certo? Essa samambaia, elas são plantas que não produzem flores nem sementes. Elas são plantas ornamentais. Briófitas, elas estão lá para embelezar as nossas casas, né? A gente utiliza elas muito para isso. Gimnosperma e angiospermas, certo? Mais duas classificações das nossas plantas, dentro do reino das plantas.
As gimnospermas são plantas com sementes, mas sem frutos. Já as nossas angiospermas, elas vão apresentar os frutos e as sementes e elas vão vir com uma característica, as flores, ou seja, lembra quando a gente está lá no jardim da infância que a gente vai desenhar? Desenha uma árvore, aí você vai lá, desenha o caule, desenha as folhas, aí coloca umas florzinhas e uns desenhos de umas frutinhas. São o quê? O representante das angiospermas, tá certo? A reprodução dela ocorre, no caso das angiospermas, pelo vento. Das angiospermas, ela acontece pelo vento e também por animais polinizadores. Por quê? Porque como ela tem flores, ela vai atrair esses animais. Quem são? Abelhas, beija-flor, tá certo? Que vão lá pegar o néctar dessa planta e acaba levando, então, o gameta masculino, conduzindo até o local onde vai estar o gameta feminino para haver, então, o processo da reprodução e a gente ter mais flores aí pelo planeta. Todas duas apresentam vasos condutores, né? Porque elas são plantas grandes, ó. Então, aqui, ó, tem uma raiz aqui, a copa aqui. A gente tem uma representante aqui, uma araucária, uma representante da gimnosperma. É uma árvore muito característica da região sul. Temos lá as florestas de araucárias. Então, elas têm os vasos condutores que vão, então, seguir por todo o seu caule. E aqui também, no caso dessa angiosperma aqui, isso aqui é um pé de maçã, tá, gente? Uma macieira, que também vai possuir, então, esses vasos condutores. Então, chegamos, então, finalmente ao reino Animalia, né? Quem é esse reino Animalia? E quais são, então, as características do reino animal que a gente vai encontrar, então, todos os animais que habitam no nosso planeta? Eles são eucariontes, né? Eucariontes, que a gente já viu, possuem um núcleo organizado. Multicelulares ou pluricelulares, é a mesma coisa, são seres formados por duas ou mais células. E são heterotróficos, ao contrário das plantas, nós não conseguimos produzir os nossos alimentos, então a gente tem que buscar esse alimento no meio ambiente ao qual vivemos. Dentro, então, desse reino animal, a gente vai encontrar vários filos. Vamos ver o primeiro. Poríferos. Quem são os poríferos? Gente, os poríferos são representados pelas esponjas, as esponjas que habitam nos nossos mares, tá certo? São animais invertebrados, ou seja, eles não possuem coluna vertebral, aquáticos e fixos, eles não conseguem sair, eles são septos, eles continuam sempre no mesmo local. A respiração deles ocorre por difusão. Como é que acontece essa respiração por difusão? Bora lá fazer uma lembrancinha aqui, ó. Os seres vivos, eles são pluricelulares, né, aqui esses animais, então eles vão ser formados por várias células, tá certo? Então, o que vai acontecer? Essa célula aqui, ela vai capturar o oxigênio do mar, que está lá na água. Esse oxigênio, ele vai passando para células, e passando para outra célula, e passando para outra. Então, essa função por difusão, ou seja, ele passa de uma célula para outra, sem ter a necessidade de uma corrente sanguínea, de um pulmão para fazer isso, certo? Um sistema respiratório. O respiratório dele já é a própria difusão. E ele vai, então, passando o oxigênio e liberando para os oceanos o dióxido de carbono, né? A troca gasosa deles. O esqueleto dele é interno, ou seja, ele possui um esqueleto que não possui coluna vertebral, mas ele possui e está dentro do corpo do animal. E eles também são heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Quinidários. O filo dos quinidários, um principal representante, por exemplo, são as medusas, as águas-vivas, aqueles animais que vivem lá no mar e que a gente pega nessas perninhas dele e nos queimam. Eles são organismos pluricelulares, né? Produção formados por várias células, eles vivem em ambientes aquáticos exclusivamente e eles não apresentam nenhum sistema circulatório, não têm um sistema digestório e nem um sistema respiratório também. Outro filo, então, do reino animal são os plateumintos. Os plateumintos são aqueles animais que são popularmente conhecidos com o nome de vermes, aqueles que nos causam doenças, né? As verminoses. Aqui a gente tem 3 exemplos de vermes, a planária, a facíola e a tênia. São animais que possuem o corpo achatado, certo? Verticalmente. Eles vivem em ambientes aquáticos e solos úmidos. Então, daí a importância de termos um cuidado quando forem tomar banhos em lagoas, açudes, andar de pés descalços em solos úmidos, que são locais desses animaizinhos aqui, certo? Às vezes a gente pode ver, como às vezes a gente pode não ver, né? São bem pequenininhos.
Nematóides também são animais de corpo alongado e cilíndrico, também causadores de doença, tá certo? A gente usa o termo vermes para ele também, muitas vezes. Eles habitam principalmente o ambiente terrestre, mas a gente pode encontrá-los também em ambientes marinhos, de água salgada e de água doce também, tá certo? Eles são animais que não possuem sangue, então, eles podem tanto viver em ambientes aeróbicos quanto ambientes anaeróbicos. O que é que significa isso? Vamos lá. Aeróbico, aer, de ar, ou seja, o ar que a gente respira é o oxigênio. Então, esses animais, eles vivem em ambientes que capturam gás oxigênio para poder respirar. Como também eles podem viver em ambientes sem o gás oxigênio, anaeróbicos. Então, eles podem viver nos dois meios, eles têm uma boa adaptação ao planeta quanto a isso. E agora nós temos então o filo dos molúsculos, que é representado principalmente por quem, pessoal? O polvo, né? O nosso caramujo de jardim, as lulas, né? São os mais conhecidos, as conchinhas do mar com suas pérolas, né? São os mais conhecidos. São animais de corpo mole, né? Geralmente envoltos por uma concha. Essa concha ela pode estar internamente, que é o caso do polvo e da lula, como ela também pode estar externamente, como é o caso aqui da nossa concha do mar e do nosso caramujo. Essa concha ela tem uma função, proteger o animal. Então, no caso aqui do polvo, que está aqui a sua cabeça, em onde a gente encontra essa concha, aqui da lula também, ele vai estar protegendo órgãos importantes para esse animal. Aqui também, no caso aqui do nosso caramujo de jardim. Então, ela pode estar internamente, que dá o nome de endo, ou externamente, exo. Esses animais, eles tanto podem viver no solo, quanto em ambientes aquáticos. Filo dos anelídeos. Os anelídeos são representantes por quem, gente? Olha aqui, ó, minhoquinha, né? Sanguessuga. São animais bem característicos. Eles apresentam um corpo mole, geralmente são bem alongados e é dividido em anéis. São vários anéisinhos que a gente vai encontrar. A respiração deles é a cutânea. Como é que funciona essa respiração cutânea? Cutânea significa pele, certo? Então, o que acontece? As trocas gasosas desses animais, ou seja, a troca do oxigênio que ele vai retirar da atmosfera e a liberação do gás carbônico, vai acontecer através da sua pele. Esses animais eles podem se reproduzir de duas formas, uma forma assexuada ou sexuada. A assexuada é que não, o termo A, não ocorre a troca de gametas. E a sexuada ocorre a troca de gametas. Filo dos artrópodes são um dos maiores filos que a gente tem no nosso planeta. São os animais invertebrados. Aí a gente vai encontrar várias classes, várias subclasses, como os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, né? Todos aqui dentro do reino dos artrópodes. Artrópodes significa os animais que têm um corpo articulado. Eles são invertebrados, né? Não possuem a nossa coluna vertebral, possuem um exoesqueleto. O que significa exoesqueleto? Exo significa fora, ou seja, o seu esqueleto é do lado de fora. Esse esqueleto fora vai permitir que o animal não desidrate em meios muito quentes, ou seja, não vai perder a água do seu corpo para o meio, e também vai lhe dar proteção contra os seus ataques, certo? Seus inimigos naturais. Aqui a gente tem um exemplo de uma troca de exoesqueleto, tá certo? Esse inseto aqui, ó. Aqui a gente tem o esqueleto e aqui, esse amarelinho aqui, é que a gente vai ter o animal. O que vai acontecer? Por o esqueleto dele ser externo, quando o animal cresce, o esqueleto não cresce com ele. Então, ele vai ter que fazer a troca desse exoesqueleto. Então, de tempos em tempos, quando o animal precisa crescer, ele vai trocar, ele vai abrir esse exoesqueleto, sair de dentro dele, e aí, então, uma substância chamada quitina vai começar a ser revestida em torno desse animal e vai se formar um outro exoesqueleto. Enquanto o animal não atinge a sua fase adulta, terminando o seu crescimento, ele vai passar por esse processo. E quando ele faz isso, ele fica desprotegido, né? Ele pode ser atacado facilmente. Então, geralmente, quando eles fazem isso, eles vão para um cantinho e ficam lá quietos até terem novamente o seu exoesqueleto. Classe insecta, vão ter os insetos, certo? Os insetos, eles vão ser divididos em três partes. A gente vai ter a cabeça, a gente vai ter o tórax e a gente vai ter o abdômen desses animais. Eles têm 3 pares de patas
e podem ou não possuir asas, certo? Os exemplos que a gente tem de insetos mais conhecidos: abelhas, gafanhotos, moscas, pernilongos, borboletas, formigas e por aí vai uma infinidade de animais. A classe crustácea são os nossos caranguejos, né? Lagosta, que é o exemplo que a gente tem aqui, né? Eles vivem na água ou no solo, a água como o camarão, né? Ele vive lá na água, e a lagosta pode viver na água ou no solo, o caranguejo vive no solo, né? Então, como é que esses animais são? Eles possuem o corpo dividido em duas partes, é o cefalotórax, que vai ser o tórax mais a sua cabeça, e o seu abdômen, tá certo? Geralmente eles possuem duas antenas, geralmente, nem sempre isso pode acontecer. A classe aracnídea são as temidas aranhas, escorpiões e carrapatos, né? Eles são animais de ambientes terrestres, eles vão possuir o corpo dividido também em cefalotórax, tá certo? A cabeça e o tórax junto, e o abdômen dos animais. Eles possuem 4 pares de patas, aqui a gente pode contar 1, 2, 3, 4 pares de patas. As antenas são ausentes, ou seja, eles não possuem ausentes, e a respiração é traqueal. O que significa uma respiração traqueal? Traqueia, tá certo? A traqueia dele vai estar aqui no corpo do animal, então ele vai fazer as trocas gasosas diretamente com o meio ambiente por diversas partes do seu corpo. Exemplo desses animais, a gente já falou, são as aranhas, os escorpiões e os ácaros, o ácaro da poeira, aquele lá que dá uma alergia na gente, né? Classe Xilópoda são representantes as lacraias e a centopeia, tá certo? Aqui é a nossa centopeia. Apresentam um corpo formado somente por cabeça e corpo, um corpo bem longo, com várias patas, tá certo? Eles podem apresentar a antena também, como não pode não apresentar. Classe Diplopoda, também representante do filo dos artrópodas, né? São animais formados por cabeça, tórax e abdômen. Possuem um par de antenas na cabeça e a sua respiração também é traqueal, certo? Que nem dos aracnídeos. Aqui a gente tem um representante que é o embuá, que é aquele animalzinho que a gente sempre encontra no jardim. Chegamos então agora a um importante filo, o filo dos vertebrados, né? O filo dos vertebrados são os animais que compõem vértebras, que é o que compõe a nossa coluna vertebral, né? A gente está aqui vendo aqui, ó, uma imagem, um desenho de um peixe, um cachorrinho e uma ave, né? Todos eles possuem vértebras, certo? Que é uma característica desse filo. O filo dos vertebrados vai estar dividido em classes. Classe dos peixes, que são os primeiros seres vertebrados a ocuparem o planeta, segundo os nossos estudos. Eles possuem um esqueleto interno, diferente lá dos artrópodes. Lembra que a gente viu os externos, né? Que vai ser um exoesqueleto. Aqui ele vai ter um esqueleto interno, ou seja, é dentro do corpo, é o endoesqueleto. A fecundação deles ocorre externamente, ou seja, não acontece dentro do corpo da fêmea, ocorre fora. A fêmea, ela, na época do acasalamento, ela coloca os gametas femininos, né, na água, deposita os gametas femininos, e o macho vem e deposita os gametas masculinos também, em cima dos gametas femininos. Vai ocorrer a fecundação, então, externamente, ou seja, fora do organismo, né, desses animais. Eles também apresentam 2 tipos diferentes de esqueleto, é o cartilaginoso e o ósseo. O cartilaginoso é o esqueleto que é formado apenas por cartilagem, esse osso que a gente tem aqui na orelha, no nariz, né? Então, um exemplo deles são os tubarões. E o ósseo, certo? Aí a gente vai ter o peixe-palhaço, a tilápia, né? Que vai ser realmente um esqueleto totalmente formado por osso. Classe dos anfíbios. Classe dos anfíbios, a gente tem aqui importantes representantes, o peixe, né, a salamandra, a cecília, chamada também de cobra cega. Muita gente pensa que é um réptil, mas não, ele é um anfíbio, né? Características desse grupo é o quê? Eles apresentam um esqueleto interno, eles são animais de ambiente terrestre, mas a reprodução deles depende da água, ou seja, esses animais aqui na época do acasalamento, eles vão procurar
ambientes aquáticos para que a fêmea deposite os seus gametas, os seus óvulos, e o macho então deposite os seus gametas em cima. Então a reprodução deles, também a fecundação, vai ser externamente, ou seja, não vai acontecer dentro do corpo da fêmea, certo? A respiração pode ser pulmonar, ou seja, acontecer por dentro do corpo deles, né, através de pulmões, ou pode ser cutânea, né, que nem dos nossos anelídeos, da nossa minhoquinha, que vai acontecer então através da pele. Por isso que esses animais, eles, apesar de viver em ambientes terrestres, eles são sempre dependentes da água, porque eles precisam estar com o seu corpo sempre úmido. E eles são chamados de bioindicadores. Então, a importância da gente preservar esses animais. Por quê? Um sapo, ele nunca vai viver em um ambiente que esteja sujo. Ou seja, se você encontrar uma lagoa que tenha vários sapos e depois de alguns meses a população de sapos dali, ela desapareceu, é porque aquele ambiente ele não está mais limpo, certo? Ele pode ter sido contaminado por uma indústria, por um esgoto, por alguma coisa que tornou inapropriado o convívio desses animais naquele local. E classe dos répteis, certo? Os classes dos répteis é formado por tartarugas marinhas, pelos lagartos do deserto, pelo crocodilo, pelo jacaré. Características desses animais: eles apresentam um esqueleto interno, são animais de corpo frio, ou seja, eles não conseguem controlar a temperatura do seu corpo. Então, por isso que a gente costuma encontrar esses animais sempre assim, por exemplo, lagartos, jacarés, crocodilos, eles estão sempre parados, pegando bastante sol. Por quê? Porque o sol é que vai aquecer o seu corpo, tá? A pele deles é revestida por uma queratina. Queratina é uma proteína que vai dar uma proteção para esses animais, vai tornar a pele deles mais dura, que vai evitar então a desidratação, ou seja, a perca de água para o meio ambiente, e vai também proteger esses animais dos seus inimigos naturais. E esses animais, eles são ovíparos, ou seja, eles colocam ovos para a sua reprodução. A classe das aves, né, pessoal? A classe das aves, elas vão apresentar características também. Eles são os únicos animais que apresentam o corpo coberto por penas, né? E eles vão apresentar outra característica, que é a queratina, a mesma proteína que a gente acabou de ver com os répteis. Isso aí vai fazer o quê? Vai prevenir a perca de calor. Por eles serem animais que precisam manter a temperatura do seu corpo constante, eles são animais quentes, eles precisam então dessas características para os auxiliares. São ovíparos também, ou seja, a fecundação vai ocorrer dentro do corpo da fêmea, mas o desenvolvimento vai acontecer em ovos. Os seus filhotes nascem então dos ovos. E existem também características que vão proporcionar o voo dessas aves, tá certo? Que são o quê? Ossos pneumáticos e sacos aéreos. O que são sacos pneumáticos? Perdão, ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos são ossos ocos, tá certo? Eles vão proporcionar uma leveza, diferente do nosso, que é um osso mais denso, tá certo? Compacto, dele vai ter furinhos dentro dele e vai fazer então que o osso fique mais leve. E os sacos aéreos parecem bexigas que vão ter dentro do corpo do animal, né? Que durante o voo ele fica cheio de ar, fazendo com que o animal então fique leve e adaptado assim ao voo. Chegamos então à classe dos mamíferos, né? O que caracteriza um animal para estar lá dentro dessa classe? Duas características são principais, pessoal. Esses aqui, eles possuem pelos e as fêmeas possuem glândulas mamárias que alimentam os seus filhotes. Esses são animais que podem ser terrestres, que nem a leoa, que a gente está vendo aqui com seu filhotinho, ou aquáticos, como a baleia, né? A respiração deles é pulmonar, ou seja, as trocas gasosas acontecem através do seu sistema respiratório que tem o pulmão, e a fecundação desses animais ocorre internamente dentro do corpo da fêmea. E terminamos então os reinos e a gente vai agora para o clima e os biomas, que são os ambientes onde nós vivemos, nós habitamos. O clima. O clima, o que vai ser? O clima vai ser as condições atmosféricas que vão caracterizar uma região, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter 6 diferentes climas, tá? Aqui, ó.
dividido nessas regiões aqui. Como que o Brasil ele se encontra abaixo da linha do Equador, a gente vai ter então características de ter climas mais quentes e aqui embaixo a gente pode ter uns climas mais frios. O clima ele vai ser então definido pela temperatura do ambiente, a quantidade de água, que é a umidade, e a latitude e a altitude. A latitude é exatamente porque estamos abaixo da linha do Equador, tá certo? E a altitude é em relação, por exemplo, um pico, né? Aqui embaixo a gente pode ter um clima mais quente, lá em cima a gente vai ter um clima mais frio. E os biomas. Aqui no Brasil a gente vai ter 6 biomas, que a gente estudou isso aqui no ano passado. Lembra, a gente fez um caminho longo no ano passado estudando cada um desses biomas. O bioma vai ser esse conjunto, essa harmonia entre a vida vegetal e a vida animal, né, que vai estar dentro de um ambiente. Qual é a relação entre o clima e o bioma, então? Vai ser exatamente isso aqui, ó. A vegetação. A vegetação vai ser essa relação que vai determinar, através de fatores climáticos, ela vai determinar o bioma. Então aqui a gente tem características de 2 biomas bem diferentes. Aqui a gente tem um bioma de floresta, aonde a gente vai ter um ambiente mais quente, mas completamente úmido, uma quantidade muito grande de vegetação, chuvas intensas durante vários meses. E aqui a gente já tem um ambiente mais seco, né? Típico de Caatinga, onde a gente vai ter um ambiente quente com baixa umidade e a quantidade de chuvas é pequena, né? Mais escassa. Dos nossos biomas, a gente vai focar em 2, a floresta amazônica e a mata atlântica. A floresta amazônica, ela vai apresentar um clima equatorial úmido, ou seja, um clima que é quente, tá certo? E é úmido, bastante úmido. A gente tem uma quantidade muito grande de vapor de água no estado gasoso, né? As chuvas são frequentes e abundantes durante todo o ano na floresta, favorecendo então uma vegetação bem densa. Então as florestas vão fechar as copas. Na parte de baixo a vegetação ela vai ter folhas mais largas para poder capturar melhor a luz solar. Dentro da floresta amazônica nós vamos encontrar 3 tipos diferentes de vegetação: as matas de terra firme, matas de várzea e matas de igapó. As matas de terra firme, elas são na parte mais elevada da floresta, então elas nunca são inundadas, dando características então de árvores altas. As matas de várzeas, elas localizam-se em terras um pouco mais baixas, então no período em que o rio está cheio, esse rio invade as terras, deixando então uma parte do ano com a floresta inundada. Mas como não é o ano todo, essas árvores então também são altas. Na mata de igapó, a gente já vai encontrar terras mais baixas, então elas permanecem durante o ano inteiro baixas, alagadas, perdão. E aqui a gente vai encontrar então a Vitória Régia, que é um importante exemplo da nossa flora lá da floresta amazônica. A fauna da floresta amazônica é uma fauna rica, contém uma biodiversidade muito grande. São diversos tipos de mamíferos, de primatas, de anfíbios, de peixes, né? E de aves também. Algumas já entrando em extinção, infelizmente, que a gente precisa parar, refletir e pensar no que a gente pode fazer para poder parar esse processo de extinção, né? A Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela possui um clima tropical úmido. As temperaturas médias e umidade do ar são elevadas durante todo o ano, né? E as chuvas são bem regulares e bem distribuídas durante todo o ano. Então, por conta disso, ela vai ter uma grande vegetação, certo? Uma vegetação bem densa e tem uma característica muito importante dessa floresta. Ela possui a maior diversidade de árvores por unidade de área do mundo, apesar do grande desmatamento que já aconteceu dentro da floresta da Mata Atlântica, né, que é uma floresta tropical. Ela ainda apresenta ainda uma diversidade bem grande, a gente tem que procurar preservar. A fauna da floresta da Mata Atlântica também é bem rica, né? A gente vai encontrar o gambá,
que é um animal típico da região, a onça pintada, o mico-leão dourado, gente, que está entrando em extinção, esse animalzinho bonitinho aqui, e diversas árvores, como também o beija-flor, né? As ameaças às nossas florestas tropicais. As principais ameaças sofridas é a extração da madeira, o ciclo da cana-de-açúcar e do café, que ocorreram durante o período colonial, trouxe grandes problemas para a nossa floresta, que a gente tem uma figura que mostra que a Mata Atlântica na época do seu descobrimento e como ela é atualmente. A Mata Atlântica, ela ocupava 15% de território nacional, hoje ela só ocupa 7%. Essa parte verde aqui toda era floresta, hoje a gente foi o quê? Ocupando, dado que extração da madeira, os ciclos econômicos que aconteceram no Brasil, a extração de minerais, né? Os minérios, as grandes minas que tem aqui em Minas Gerais, o descampado para pecuária, ou seja, muitas pessoas, principalmente nessas regiões aqui do centro do país, eles vão desmatar a floresta para construir pastos para o gado. A caça ilegal, que leva muitas vezes à extinção dos nossos animais, e principalmente o desmatamento, que também ocorre também pela aumento da densidade demográfica. Por quê? Porque as pessoas elas vêm morar aqui em regiões de florestas e para elas morarem na região de floresta elas acabam então desmatando a floresta. Então a expansão da comunidade aqui das comunidades foi diminuindo essa quantidade de floresta que a gente tinha, levando então a esse resultado aqui de 15% a apenas 7% hoje. Então, pessoal, essa daí foi a nossa revisão do capítulo 3, né? Conteúdo da nossa avaliação bimestral, que em breve a gente vai estar fazendo, se Deus quiser, né? Fiquem em casa, fiquem com Deus e até breve. Um grande beijo no coração de vocês.